Bom, então dando continuidade à nossa aula sobre proteínas, nós vamos falar agora sobre a titulação ácido-base dos aminoácidos. Obviamente, essa titulação ela vai envolver a adição ou remoção gradual de prótons, né? Como a gente já antecipou na aula passada, uma titulação de um aminoácido, na verdade, é quando você pega uma solução com esse aminoácido e vai adicionando base e observando, né, monitorando a variação do pH em resposta à adição de uma base. E aí, a cada aumento do pH, você tem um comportamento desse aminoácido, né? Isso é utilizado para predizer as cargas elétricas de um aminoácido. E por quê? Porque cada aminoácido, como eu falei para vocês, tem um peso molecular e tem um PI e tem um pK, que seria a constante para cada grupo ionizante da molécula. Então, se um aminoácido só tem o carboxo e o amino do carbono alfa, sua cadeia lateral é alifática, por exemplo, CH3 ou hidrogênio, não tem nenhum grupo capaz de doar ou de receber elétrons, só os dois, então o carboxo e o amino é que vão titular, né? Que vão assim variar, vão se ionizar numa curva de titulação. Então, isso significa que você conhecendo a estrutura do aminoácido, você já sabe desenhar ou construir a curva de titulação característica dele, tá? Com base, então, no que eu falei para vocês, com base nos valores de PI e PK, tá? Então, vamos ao exemplo. Aqui, ó. Então, o poder tamponante é a curva de titulação da glicina. Então, o que a gente faz primeiro é desenhar essas formas de ionização. Você desenha ela totalmente protonada, né? Por quê? Porque a forma totalmente protonada é aquela que vai acontecer quando o pH está extremamente baixo, né? Você tem então uma predominância da forma totalmente protonada, quando você tem então NH3 mais e COH. Então você tem a glicina aqui, o carbono tem hidrogênio e a cadeia lateral também tem o hidrogênio, então você só tem esses dois grupos aqui, o NH3 mais, porque a gente está desenhando a forma totalmente protonada, e o COH. Aí vem o pK1, você desenha aqui, faz o pK1. A próxima forma é quem é que doa primeiro aqui, o NH3 ou o COH? A gente viu que é o COH, por quê? Porque o valor de pK do COH é menor do que o valor de pK do NH3, tá? Então, a próxima forma que você desenha é quando esse hidrogênio todo foi doado. Então, tem uma carga negativa aqui. Então, NH3 mais e COH menos, somatório das cargas negativas. Beleza? Agora, a próxima forma a ser desenhada é quando o NH3 vai doar os prótons. Então, você desenha aqui NH2 e continua aqui com o COH-. E aqui é o pK2. No gráfico, vamos entender isso. Então, em valores de pH de 2,34, por exemplo, mais ou menos aqui assim, ó, tá? Que é exatamente o valor de pK1, tá? Que é o valor da constante do grupamento carboxo, tá? Quando o pH for exatamente o valor de pK1, ou seja, 2,34, o pK1 da glicina é 2,34. Nesse ponto aqui, eu tenho uma mistura desta forma aqui com esta aqui. Eu tenho 50% desta e 50% desta. Isso significa que nesse ponto aqui, alguns COH doaram os prótons, mas eu ainda tenho 50% dos aminoácidos com
COH com hidrogênio disponível ainda a ser doado nessa segunda fase que vem depois do pK, tá? Então, o pK, na verdade, o valor do pH é que você tem 50% das duas formas ionizáveis aqui, tá? Então, para o pK1 é essa e essa, para o pK2 vai ser essa e essa, tá? Então, nesse ponto aqui, ó, temos a carboxila semititulada e quantidades equimolares, ou seja, iguais, das espécies doadora de prótons, tem aqui o prótons, e a receptora de prótons, que é essa aqui, tá? Que é o COH-, ele só pode, então, receber prótons, esse aqui pode doar. Então, você tem, em relação ao COH, porque você está falando do pK do COH, você tem 50% dessa e 50% dessa. E aí, obviamente, no PI, no potencial isoelétrico, ou seja, no valor do pH, PI aqui é 5,97. Então, no pH de 5,97, que corresponde ao PI da glicina, você tem toda o aminoácido nessa forma aqui, tá? Onde o somatório de carga é 0, tá? Nesse ponto aqui. Aí, você agora começa, como toda ela tá, você não tem mais como tirar hidrogênio daqui, você vai começar a tirar daqui. Aí, você vai começar a doar os hidrogênios do amino aqui nessa segunda fase, ou seja, quando você está adicionando valores maiores aqui de base, né, de OH-, você vai ter agora começar a perder prótons, a doar prótons do amino. Nesse ponto aqui, ó, tá? No 9,6, que é o pH igual ao pK2, e o pK2 é o valor da constante do NH3, do carboxo, da glicina. Você tem, então, quantidades equimolares desta forma, doadora de prótons daqui, do NH3, e a forma receptora de prótons do NH3. Então, nesse ponto, você tem 50% dessa e 50% dessa. E aí, você continua adicionando base aqui, né? Vai continuar. Você ainda tem 50% dessa aqui para doar. Tem dessa, mas não pode doar daqui, mas você tem 50% dessa, que continua doando e se transformando nessa forma aqui. Então, nesse valor aqui, ó, dentro desse azulzinho, você tem, então, o momento em que essa está se transformando nessa aqui. Depois desse valor aqui, ó, aqui do pH, você pode adicionar base que não tem mais o efeito tampão aqui dos aminoácidos, ou seja, o pH aumenta. Então, o que eu quero mostrar para vocês é que nesses quadradinhos azuis aqui, que são os valores de pK, você tem um momento antes e um depois desse valor aqui, em que as formas estão em transição. Então, nesse momento, você vê que o pH ele não muda muito, né? Ele é mais horizontal. Aí, quando essa forma aqui, quando tudo acabou aqui, você começa a adicionar base e olha como o pH aumenta rapidamente, né? Ele aumenta rapidamente, por quê? Porque não tem prótons aqui para estar doando. Só vai entrar na fase de doação de prótons quando o pH atingir próximo ao pK, né? Ou seja, daqui do 5 até o 6, 7, esse valor de pH aqui não tem nenhuma molécula que está se ionizando, porque não tem nenhum pK aqui para cobrir esse pH. Então, por isso que a curva de titulação não chama curva e não reta de titulação, não é reto, sim. Você tem um momento de um semiplatô que corresponde ao pK. Depois você tem aqui o PI, que é onde as formas estão no somatório 0, então você coloca base e o pH varia muito rapidamente. Depois você tem a zona de tamponamento do pK2, tá? Então, a zona de tamponamento do pK1, a zona de tamponamento do pK2, e depois que todas as formas estiverem nessa carga -1 aqui, aí não tem mais prótons para ser doado, o aminoácido não tem mais prótons, saturou,
Então, a capacidade tamponante do aminoácido, ela depende do pK e também ela é limitante, ela satura. Tem um momento que colocou tanto OH, foi doado tanto próton, que não tem mais de onde sair prótons, tá? Então, o PI, nesse caso aqui, ó, desse aminoácido, ele é o somatório do PK1 mais PK2 dividido por 2, tá? Então, você pega 2,34 mais 9,6, soma e divide por 2, vai dar o PI. Por quê? Porque você só tem dois PKs para esse aminoácido, porque só estão esses dois grupamentos contribuindo para a ionização. Se na cadeia lateral tivesse um grupamento ionizável, você teria um terceiro pK. Aí o cálculo do PI é um pouquinho diferente, a gente vai ver depois, tá? Então, entenderam aqui a curva de titulação da glicina? Então, vamos mostrar agora a curva de titulação de um aminoácido que tem na sua cadeia lateral um grupo ionizável. Por exemplo, eu vou mostrar aqui para vocês o glutamato. Então, o glutamato é esse aqui, ó, carbono alfa aqui, hidrogênio, carbox, amino e a cadeia lateral. Vocês observam que na cadeia lateral do glutamato tem um carbox também. Já antecipo para vocês que a gente vai ver na semana que vem, que são as classes de aminoácidos. Aqui, o glutamato é um aminoácido ácido ou básico? Ácido. Por quê? Porque na sua cadeia lateral tem grupamento capaz de doar prótons. Porque é como se esses dois se neutralizassem. E aí você leva em consideração, então, a cadeia lateral. Por exemplo, o que a gente viu antes, a glicina é um aminoácido neutro, né? Porque na cadeia lateral só tem hidrogênio. A alanina é um alifático, é neutro, só tem CH2. Então, já o glutamato, na sua cadeia lateral, tem um carbox. Então, ele é capaz de doar esses prótons aqui também. Então, vocês vão ver que nós temos 3 valores de pKs aqui, ó, tá? Tem o pK1, o pKr e o pK2, tá? Os valores de pK vão corresponder aos valores de pH no qual esses grupamentos serão ionizados, doarão prótons, tá? Então, vamos lá. Você começa desenhando as formas, né? Você desenha primeiro a forma totalmente protonada. Isso você não precisa saber de nenhuma informação para fazer, só da estrutura do aminoácido, tá? Você desenha a forma totalmente protonada, desenha o carbono, hidrogênio, a cadeia lateral aqui, na cadeia lateral COH, o carboxo com COH, porque está totalmente protonado, e o NH2 é na forma de NH3+. Então, essa é a forma totalmente protonada. Aí você bota aqui pK1 e desenha outra forma. Quem vai doar primeiro? NH3, o carbox do carbono alfa ou o carbox da cadeia lateral? Sempre vai ser o carbox. E entre o carbox do carbono alfa e da cadeia lateral, sempre vai ser o carbox do carbono alfa, tá? Então, a próxima forma que você vai desenhar, a estrutura que você vai desenhar, é o carbox aqui negativo, porque esse hidrogênio é que vai sair primeiro. Então, esse pK1 vai corresponder ao valor de pK do carbox do carbono alfa. Então, desenhou aqui de novo, tudo igualzinho, só que aqui com menos. Qual é a carga total somatória aqui? 0. Menos 1 mais 1 é 0. Esse aqui não tem carga. Próximo estrutura a ser desenhada. Quem é o próximo a doar? O NH3 ou o carbox? Eu disse que é sempre o carbox. Então, o próximo vai ser o carbox da cadeia lateral. Entenderam? Primeiro o carbox. Entre os dois carbox, o carbox do carbono alfa. Mesma coisa vai acontecer quando na cadeia lateral tiver um amino. Vai doar primeiro o carbox do carbono alfa e depois o amino. Entre o amino do carbono alfa e o da cadeia lateral, doa primeiro o da cadeia lateral, tá? Porque ele o carbox da cadeia lateral é menos ácido. E o amino do carbono alfa é mais básico. Então, ele doa por último. É meio que ao contrário, tá? Entenderam? Bom,
Então, aqui, mas vocês não precisam decorar isso, porque eu vou mostrar a tabelinha de pK para vocês, tá? Só quero que vocês entendam. O pK aqui, a próxima estrutura a ser desenhada, então, é o carboxo da cadeia lateral ionizado, tá? Então, desenhou aqui igualzinho estava antes, só muda aqui. Esse é o pKr. pK da cadeia lateral, o R de cadeia lateral. pK1 é do carboxo, pK2 é do amino e o pKr é da cadeia lateral, tá? Vocês vão ver que o pK1 é 2 e o pKr é 4,2 e o pK2 é 9,67. Então, se você souber o valor de pK, você vai ver que o pKr, o valor de pH é menor do que o valor do pK2. Significa que esse grupamento aqui vai doar primeiro que esse aqui. Simples. Por que quanto menor o pK, menor o pH que ele vai se ionizar. Então, mais ácido ele é. Certo? Porque ele doa primeiro prótons. Então, entre esse aqui e esse aqui, quem é mais ácido? Esse aqui. Então, ele vai doar primeiro, tá? Bom, coloquei aqui. Então, qual é o somatório de carga desse aqui? -2 mais 1 menos 1. Próxima estrutura, porque esse aqui ainda pode se ionizar. Próxima estrutura, pK2, aqui desse valor, corresponde ao grupamento amino. Então, próxima estrutura a ser desenhada é NH2. Daí, qual é o somatório de carga aqui? -2. Então, isso que eu vou pedir para vocês fazerem, tá? Desenhar as formas na sequência dos seus pKs e o somatório de carga aqui em cima. Depois é só passar para cá, para o gráfico. Vocês podem usar um papel milimetrado, onde vocês têm a variação de pH aqui, né, de base. À medida que vai adicionando base aqui, vai mudando o pH. Então, na forma totalmente protonada aqui, ó, o que você tem? Você tem um valor de pK, onde você, nesse valor de 2,19, olha como é baixo esse pK. Significa que nesse ponto aqui, ó, você tem 50% desta forma e 50% desta forma aqui. Nesse ponto aqui, ó, nesse pKr, você tem 50% desta e 50% dessa. Nesse pK aqui de 9,67, você tem 50% dessa e 50% dessa. Então, você tem agora aqui 3 zonas de tamponamento. Olha como a curva fica um pouquinho diferente da curva que vocês viram aqui, ó, onde tinham só 2 pontos de zonas de tamponamento, tá? Aqui você já tem 3 zonas de tamponamento. Então, quando eu disse para vocês que cada aminoácido apresenta uma curva de titulação característica, porque depende dos grupamentos ionizáveis da sua estrutura química, tá? E como que a gente calcula o PI neste caso aqui? É somar os 3 pKs e dividir por 3? Não. Então, como é que faz? Você vai pegar o pK1 sempre, tá? O pK1 aqui, mais o pK da forma ziviteriônica. Por isso que é importante desenhar isso aqui, tá? Por quê? Porque qual é o pK da forma ziviteriônica? O que é a forma ziviteriônica? É quando o somatório de carga é 0. Então, é esse aqui. Então, é pKr. Então, você pega pK1 mais pKr dividido por 2, tá? pK1, 2,19, pKr 4,25, soma tudo, divide por 2, o PI é 3,22. Então, nesse ponto, mais ou menos aqui, é que eu tenho 100% das minhas formas totalmente protonadas, tá? Que é, na verdade, totalmente protonada não. Nesse ponto aqui de 3,22 é que eu tenho os aminoácidos com a sua carga, somatório das suas cargas é 0. Agora eu vou mostrar aqui para vocês a tabelinha, tá? A tabelinha, olha só essa tabela. O que a gente viu agora aqui foi o glutamato, tá? Que
esses aminoácidos, os tipos, é que a gente vai ver na próxima aula, tá? Ó, tem o grupo, os não polares, né? O alifático, tem os aromáticos, tem os não carregados, tem os positivos, que são os básicos, e os negativos, que são os ácidos. Então, a gente viu o glutamato. Tá mostrando a glutamina. A gente viu o glutamato, que na sua cadeia lateral tem um carbox, não é? Então, o que eu tenho aqui, ó? Tem PK1, PK2 e o PK da cadeia lateral. Então, o PK1 sempre vai ser do carbox, PK2 sempre vai ser do NH3 e o PKR vai ser o valor da constante de dissociação da cadeia lateral, do grupamento da cadeia lateral. Por exemplo, o glutamato aqui, nós vimos que o pK do carboxo do carbono alfa é 2,19 e o pK do amino é 9,67. Olha aqui, ó. Né? 9,67 do amino e 2,19 do carboxo do carbono alfa. E o da cadeia lateral, a gente tá escrito aqui, ó. Cadeia lateral, ó. Cadeia lateral depende, às vezes pode ser NH3 quando o aminoácido for básico. Nesse caso, e aí obviamente que os valores de pK vão ser maior, porque o aminoácido é básico, tá? Esse aqui, o pK do glutamato, PKR, é 4,25. Então, se você olhar o PK1 e o PK2, você já sabe desenhar as formas, porque o pK da cadeia lateral tá primeiro aqui, ó. É maior do que o PK1 e é menor do que o PK2. Então, já está a ordem de quem vai doar os prótons. Primeiro o carboxo do amino, depois o carboxo da cadeia lateral e depois... primeiro o carboxo do carbono alfa, depois o carboxo da cadeia lateral e depois o grupamento amino, tá? Foi isso exatamente o que aconteceu aqui. Beleza? Tá? Primeiro aqui, depois a cadeia lateral, depois... Então, porque o PK, ele tá o da cadeia lateral tá entre os dois, ele vai doar depois desse e antes desse. Ok? Então, e aí tem de todos os valores aqui. Vocês podem agora, eu vou deixar um pouquinho aqui, vocês tirarem um print dessa tela. Essa tabela também tem no Google, tá? Mas, porque eu vou dar agora um trabalho para vocês que vale nota na média 1 e vale frequência da aula de hoje, de quarta-feira, tá? Qual é esse trabalho? Esse trabalho é o seguinte: eu quero que vocês façam a curva de titulação da histidina, tá? E defina o valor de PI deste aminoácido. Então, eu dando para vocês já aqui, ó, o PK1, ou seja, o PK do carbox do grupamento carboxo do carbono alfa, que é 1,82, o PK2, que é o valor do NH3 do carbono alfa, e o PK3 ou PKR, que é o PK da cadeia lateral. Olha só, cadeia lateral vem entre os dois, tá? Então, o grupamento amino da cadeia lateral doa antes do que o grupamento amino do carbono alfa, porque o grupamento amino do carbono alfa é mais básico, ele doa por último. Enquanto que se está pensando no carboxo, ele doa primeiro porque ele é mais ácido, então ele tem uma capacidade maior de doar prótons. Enquanto que se você comparar o amino da cadeia lateral e o amino do carbono alfa, quem tem maior dificuldade de doar prótons é quem é mais básico. E é mais básico quem está ligado, o amino que está ligado ao carbono alfa. Assim como é mais ácido o carboxo que está ligado ao carbono alfa, tá? Então, os grupamentos que estão ligados ao carbono alfa, eles sempre têm as características mais fortes. Pode ser mais ácido, então ele doa primeiro, ou mais básico, ele doa por último, tá? Entenderam a lógica? Bom, aí aqui tá a estrutura da histidina, tá? Carbono alfa, grupamento carboxo, amino, NH3, e a cadeia lateral dele é assim, ó, presta atenção, ela tem um anelzinho, tá? Quem ioniza é esse amino aqui, ó, tá? Ele que vai ser mais, só que não é NH3, vai ser NH2+. Vai ser NH2 ou NH+. Por quê? Porque o outro hidrogênio está fazendo uma dupla aqui. Então, ela é um pouquinho diferente, tá?
senão ele seria NH3+. Então, o que eu quero que vocês façam é a curva de titulação da histidina, tá? Agora, presta atenção. Eu quero que vocês façam ela à mão, num papel, tire uma foto e poste no AVA pra mim, tá? Isso vai valer nota e vai valer frequência, ok? O que eu tenho que fazer, professor? Eu tenho que fazer isso aqui, tá? Tem que desenhar as formas de ionização da histidina, começando por a totalmente protonada e até a totalmente desprotonada. E colocar os pKs aqui, que eu já dei o valor, e calcular o PI da histidina. Como é que calcula o PI? Já disse, é sempre o pK mais o pK da forma totalmente, da forma zivitereônica, tá? Beleza? Aí eu quero que vocês façam isso aqui, o cálculo do PI, e mostre pra mim esse gráfico aqui. Não precisa ser no exato, tá? Bem retinho. Eu quero que vocês mostrem a lógica aqui pra mim, tá? Ah, professora, pode ser no papel milimetrado? Pode. Pode ser no Excel? Não, eu quero que vocês façam à mão. Ah, mas vai ficar torto. Não tem problema. Eu só quero que vocês entendam essa lógica de quem se ioniza primeiro, tá? Então, vocês façam mais ou menos assim. Tira uma foto, passa pro PDF a foto. Eu não sei passar. Entra no Google. Converter JPEG ou TIFF, que se for no celular é TIFF, a extensão, converter em PDF, é de graça. Converte PDF e me manda o PDF, tá? Porque no AVA só pode colocar o PDF, senão fica muito pesado. Aí vocês vão anexar lá como uma atividade que eu vou dar um prazo para vocês, até a outra semana, e ela vai valer a frequência de hoje da aula teórica e nota. Agora, eu vou te falar, não perca essa nota. Tá? Ela ajuda muito. Quem aí já fez, está repetindo a bioquímica comigo, pode falar no grupo para os colegas que essa nota pode parecer poucos décimos, mas ela ajuda a salvar. Eu reprovo com média 5,8, 5,9. Não adianta chorar, porque não é eu que dou nota, é vocês que ganham a nota, tá? Então, qualquer trabalho que eu digo que vale nota, façam, tá? Beleza? Então, a aula de hoje, quarta-feira, acabou com a parte 2, com essa trabalhinho para vocês, ok? Na próxima semana, a gente começa a nomenclatura dos aminoácidos, ok? Até mais, bom resto de semana para vocês aí.